penso que o nacionalismo tem todas as razões para crescer. Eu não posso, com o número de desempregados que tenho, para que é que eu preciso mais de imigrantes em Portugal? Em momentos de crise como aquilo que estamos a viver atualmente, é fácil que o radicalismo político leve também a episódios cada vez maiores de violência política. Eu já li que esta emergência da extrema-direita, se vier a concretizar através de um resultado eleitoral retumbante nas eleições para o Parlamento Europeu, poderá ser um certo presságio daquilo que aconteceu nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Como dizia muito bem Hitler, chegou ao poder através de eleições. Imagens de manifestações públicas na Grécia, também na Polónia ou na Suécia. Está o nacionalismo a crescer. De que forma podem as forças de direita e de extrema-direita mudar a política portuguesa e europeia? Por cá, o partido considerado mais à direita na política chama-se Partido Nacional Renovador. O PNR não se assume como partido de direita. O discurso é de quem coloca a nação acima de tudo. E se forem ao programa do PNR, seguirem os nossos comunicados, veem que nós, que de certa forma, numas situações poderemos ser conotados à direita, noutras situações poderemos ser conotados com aquilo que chamam a extrema-direita, noutras com a esquerda ou até mesmo com a extrema-esquerda. Eu costumo dizer, às vezes, quando falo com os jovens, o que nos diferencia logo à partida das outras correntes políticas é que o nacionalismo também é uma maneira de estar na vida. Portanto, há coisas que nos estão vedadas. Uma pessoa que caia nas malhas da criminalidade não pode estar mais no partido. E não é a primeira vez que um membro é expulso. O PNR foi fundado em 2000 e desde então tem, segundo os seus dirigentes, conseguido cada vez maior número de apoiantes. Nas últimas legislativas conseguiu cerca de 18 mil votos dos eleitores portugueses. Cá em Portugal o PNR está mais ligado à extrema-direita mesmo. É um partido que cultiva ideias que claramente são antidemocráticas e que tem uma certa identidade com alguns dos valores políticos que, por essa Europa fora, são perfilhados pelos vários partidos da extrema-direita. Podemos dizer que a extrema-direita tende hoje a extremizar temas políticos que estão presentes também na direita. Falamos, por exemplo, de um certo cepticismo acerca do funcionamento das instituições europeias, falamos de uma preocupação em termos de segurança do cidadão, falamos de preocupação em relação aos fluxos migratórios de África, principalmente para a Europa. Você deixa a porta da sua casa aberta, permite que qualquer um entre lá dentro e circule livremente e faça o que bem entender. Eram estas as palavras e as imagens da campanha do PNR para as eleições em 2011. Por estes dias, as imagens que circulam nas páginas oficiais do partido, nas redes sociais, não são muito diferentes. Palavras consideradas xenófobas e incitadoras ao ódio, que a doutrina política explica assim. O cartaz do PNR não pretende excluir os imigrantes do país. O PNR diz assim: depois de haver trabalho para todos os portugueses e em situações que seja preciso trazer imigrantes, podemos trazer os imigrantes, não é? Nós não temos esse problema. Agora, eu não posso, com o número de desempregados que tenho, para que é que eu preciso mais de imigrantes em Portugal? Eu creio que o problema não está tanto naqueles postos de trabalho que supostamente os imigrantes ocupam e que não são ocupados pelos cidadãos nacionais. Aqui o problema está mais no desemprego em si.
na taxa de desemprego que é crescente e, sobretudo, na estrutura do desemprego, porque estamos a falar, em muitos casos, de desemprego de longa duração. Quando há um momento de crise econômica e uma possibilidade por parte do Estado de gastar menos dinheiro em relação ao welfare state, por exemplo, um partido de extrema-direita põe ao centro a preferência nacional, ou seja, o cidadão nacional vem antes que os imigrantes. No dia 21 de janeiro de 2012, o cenário nas ruas de Lisboa era este. Confrontos entre nacionalistas do movimento da oposição nacional e apoiantes da plataforma dos indignados. Até à intervenção da polícia, os insultos foram trocados de lado a lado entre acusações de fascismo. Dizemos bem alto aquilo que as pessoas pensam baixinho. Estas são imagens de supostos ataques de membros do partido da extrema-direita na Grécia, Aurora Dourada, a cidadãos estrangeiros. Uma realidade acompanhada de perto pelos membros da Organização das Nações Unidas. Numa entrevista à distância, pela internet, um dos membros do Alto Comissariado para os Direitos do Homem da ONU fala-nos de um discurso anti-imigrantes feito um pouco por toda a Europa e não apenas pelos partidos de extrema-direita. Um fenômeno importante, é uma ameaça de verdade, mas temos que também dizer que os políticos dos partidos moderados, às vezes, não estou falando de Portugal, mas às vezes em vários países acontece que os políticos dos partidos normais, partidos moderados, também ajudam essa onda populista, estigmatizando os imigrantes. Vimos que o ministro de Interior de um importante país europeu diz que os ciganos não são capazes de integrarem-se na sociedade. Vimos que um primeiro-ministro de um outro país importante utilizava a retórica anti-ciganista mesmo na campanha eleitoral. Isso abre a porta para a extrema-direita, legitimando a extrema-direita. Quando esses movimentos utilizam essa capa de uma determinada união para partir para violências, para criminalidade e para outras coisas, eu tenho que condenar esses movimentos. Historicamente, nós temos exemplos de como os partidos de extrema-direita sempre advogaram a violência como meio final para atingir um dos seus principais objetivos, que é o da afirmação dos valores nacionais. Uma corrente política dominante é difícil que se torne. É uma corrente política presente, uma corrente política destinada a continuar uma corrente política relevante na Europa nos próximos anos, isto sem dúvida. Relevante e polémica. Na Europa, um dos rostos de direita mais extremista chama-se Geert Wilders. É um político holandês, líder do Partido para a Liberdade. Comparou o Alcorão ao Mein Kampf, um livro escrito por Hitler. Considera o islamismo uma ameaça. The most important reason why I reject Islam is its violent nature and the fact that it's harmful to people, including its own adherents, whom we should pity rather than hate, and whom we should help to liberate themselves from the evil monster called Islam. Questo può dare origine a razzismo e a considerare uma religião em si come incompatível com a maneira de ser dos europeus. Eu defendo a liberdade religiosa. Agora, não posso aceitar é que na minha Europa as pessoas andem de burca. Eu não concordo que andem de burca, não é?
pelo menos em alguns sítios, não é? Porque também, não, se eu for ao país deles, as mulheres são obrigadas a andar de burca. Eles, em Roma, ser romano, não é? Não posso aceitar que, por exemplo, neste momento em Londres, haja bairros muçulmanos que são patrulhados e que, se, por exemplo, entrar lá uma europeia, é expulsa, é perseguida porque não está de burca. Nós todos somos iguais no ponto de vista do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, mas sabemos que na legislação nacional, em vários países, sobretudo na vida normal, ainda tem enormes problemas, até na Europa. Problemas tão graves que por vezes acabam em tragédia. Estes dois homens na fotografia pertenciam à extrema-direita grega. Foram assassinados ao tiro no meio da rua. Um episódio que decorreu pouco depois do homicídio de um rapper antifascista. Há malucos em todo o lado, não é? Parece que não é só um privilégio da extrema-direita, porque cada vez que cai um maluco por esse mundo fora que faz uma asneira, procuram logo conotações com a extrema-direita, não é? Como foi aquele fulano da Noruega, aquilo é um psicopata, não tem nada, aquele indivíduo não tem nada a ver. Como provavelmente estes elementos de esquerda que fizeram isto são psicopatas, são pessoas que perdem a cabeça e que há que condenar qualquer um dos casos. Podemos falar de um aumento da violência da extrema-direita em determinados países, não podemos generalizar a toda a Europa. Os partidos da direita pretendem juntar-se e concorrer às eleições europeias no próximo ano. Uma aliança dos movimentos nacionalistas, onde está também o português PNR. Mas com que resultados no horizonte? De acordo com as últimas sondagens que foram conhecidas, é possível que os vários partidos da extrema-direita que vão concorrer a eleições ao Parlamento Europeu consigam obter quase 1/3 dos deputados do Parlamento Europeu. É verdade que esses partidos estão a crescer e poderá ser sintoma de uma reação desfavorável de grande parte do eleitorado a esta crise que dura há tanto tempo. Deve a Europa e o mundo ter medo da extrema-direita? Quem tem medo da extrema-direita, embora eu não goste muito do nome, são os políticos do sistema. Eu, como disse, não persigo imigrantes, não persigo pessoas.